Hoje é a lição número 3 do nosso estudo. Hoje nós vamos aprender sobre o reino e a vontade de Deus. Duas coisas muito importantes que nós vamos falar aqui hoje. O reino e a vontade de Deus nessa lição 3 do estudo da oração do Pai Nosso. Pega o seu estudo, vamos comigo lá. Eu sempre começo lendo toda a oração do Pai Nosso, que é Mateus 6, do 9 até o verso 13. Vejamos a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Como é que a gente vai orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o que vamos estudar hoje. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos começar então. Jesus diz, o que Jesus diz, pessoal? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vamos lá. Muitas vezes buscamos só os nossos interesses pessoais e nos esquecemos do reino de quem? De Deus. Muitas vezes a gente busca só os nossos interesses pessoais, só aquilo que queremos, só aquilo que desejamos, só aquilo que almejamos, e nos esquecemos do reino de quem? De Deus. Agora vamos lá. Você tem pensado no reino? Essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui comigo. Você tem pensado no reino? Será que estamos pensando no reino de Deus? Temos pensado no reino? O que mais? Tem contribuído com quem? Com o reino? Será que nós temos contribuído com o reino de Deus? Temos parado para pensar no reino e temos contribuído com o reino? Você tem orado para que o reino de Deus faça o quê? Se estabeleça? Às vezes a gente não tem orado para que o reino de Deus se estabeleça. Às vezes nós viemos buscar a Deus e buscamos só a nossa vontade. Buscamos só o nosso querer, só o nosso desejo, só aquilo que queremos, que almejamos. Às vezes a gente não tem pensado e buscado pelo reino. Vamos para o próximo parágrafo. O que você tem feito para que o reino de Deus cresça? O que nós estamos fazendo? Tem evangelizado? Estamos fazendo a nossa parte evangelizar? A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o quê? Temos feito a nossa parte? A gente evangeliza a pessoa que para conosco na parada do ônibus. Dentro do ônibus a gente tem um folhetinho para dar para a pessoa os horários de culto para falar de Jesus. Quem cruza o seu caminho, passa por você e sai com uma palavra, sai com uma mensagem, sai com um trecho do evangelho, sai com uma semente no coração, na fila do banco, colega de trabalho. Será que estamos fazendo a nossa parte pelo reino? Ou estamos buscando só a nossa vontade? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, daquilo outro. E o reino de Deus? Temos que pensar mais na vontade, no reino do Senhor. Vamos continuar. Tem evangelizado? Tem pregado o evangelho para aqueles que estão à sua volta? Os colegas de trabalho, eles têm conseguido ver Deus na nossa vida? Fica uma semente no coração deles. O que mais? E o que tem feito para que as pessoas vejam o reino de Deus através da sua vida? O que nós temos feito para que as pessoas vejam o reino de Deus através da nossa vida? Veja o reino de Deus através de mim, através de você, através do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Será que as pessoas conseguem ver o reino através da nossa vida? Aquele que está perto de nós, ele olha e diz: poxa, fulano, como que você mudou? Você está diferente. O que você faz? Você vai na igreja? Sabe, a pessoa notar Deus na nossa vida. Isso é muito importante. Temos que começar a orar mais por isso. Pedir isso: Deus, eu quero ter essa unção. A pessoa olhar para mim, ela conseguir ver Jesus na minha vida, no meu comportamento. A gente lá fora dar um bom testemunho. Lá fora mostrarmos Deus para a família, para quem cruzar o nosso caminho. Mostrar que somos a diferença. Deus nos chamou para sermos diferentes do mundo, para darmos o testemunho. Continua. Oramos sempre buscando a nossa vontade e não a vontade de quem? De Deus. Deus, eu preciso, eu quero. Faça isso. Às vezes a gente não diz: Deus, mas qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? Eu quero sair desse emprego, porque eu não aguento o chefe, o colega. Mas Deus, o Senhor quer que eu saia? Eu quero me mudar, mas o Senhor quer que eu me mude? Eu quero fazer tal coisa, mas o que o Senhor quer? Às vezes nós oramos buscando a nossa vontade, mas não a vontade dele. Agora vamos lá. A vontade dele é feita no céu e devemos estabelecer ela na terra através do que, pessoal? Da nossa vida. A respeito do seu futuro, você deve orar para que seja feita a tua
vontade. Isto é, a vontade do Senhor. E após orar, confiar que o Senhor fará o melhor por quem? Por você. Se eu estou pedindo para que Deus faça a vontade dele, o que acontecer vai ser o melhor. Nem sempre vai acontecer o que eu quero e nem sempre vai acontecer o que eu desejo. Às vezes eu vou orar, Deus salva o meu marido. Na minha cabeça, por exemplo, a esposa, né, na cabeça dela, ela chega em casa, ela abre a porta, ela orou para Deus salvar o marido. Quando ela abre a porta, o marido olha para ela, ela diz, eu te amo e Jesus te ama. Ele cai de joelho, ele diz, eu quero Jesus. Isso é a nossa cabeça. Quando eu orar, Deus salve meu marido, às vezes ele vai passar por uma braba, muitas vezes pode perder o emprego, às vezes o chefe vai começar a botar pressão nele, vai passar por isso, por aquilo, porque tem alguns que vão vir pelo amor e outros vão vir pelo quê? Só que a gente não pode se meter nisso. Às vezes a gente tem pena e começa a orar para que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. E tem pessoas... Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas. E tem pessoas que às vezes precisam passar por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, porque é um processo onde Deus está purificando, transformando e trabalhando. Só que às vezes nós começamos a intervir e tiramos a vontade de quem? De Deus, para colocar a nossa vontade. Porque a gente não gosta de ver a família sofrer. Se deixar, às vezes tem pais que colocam os filhos dentro de uma bolha. E isso não é o certo. Não estou preparando para a vida. Então às vezes a gente coloca a nossa vontade e tira a vontade de quem? De Deus. E esse é o cuidado que todos nós vamos ter que ter. Porque o nosso maior inimigo vai ser a nossa vontade. Lutar contra ela, vencê-la, não estabelecê-la. Vamos lá? Então, eu tenho que confiar que Deus vai fazer o melhor. Às vezes eu vou orar, Deus, eu queria esse emprego. Mas e se a porta se fechar? Eu não devo reclamar. Eu tenho que agradecer. Porque se Deus fechou a porta, é o melhor para mim. E eu tenho que confiar que eu orei para que fosse feita a tua vontade. Ah, eu queria ter passado naquele concurso. Pois era, o que eu queria. Mas por que Deus não deixou passar se eu estudei tanto? Porque às vezes Deus sabe que se eu passasse ele me perdia. Se eu me mudasse ele me perdia. Se eu fosse para aquele emprego. Ah, por que tal pessoa se afastou da minha vida? Deus sabe. Porque às vezes aquela pessoa ia me levar para um caminho que não agrada. Então eu tenho que confiar na vontade de quem? De Deus. E orar sempre para que a vontade dele seja estabelecida. Vamos lá. O nosso maior inimigo, o que eu coloquei nesse parágrafo? O nosso maior inimigo é a nossa vontade. E é isso que nós vamos ter que vencer. Ah, mas eu não gostaria, eu não queria. É a nossa vontade. E você vai ter que aprender a vencer a si mesmo. Porque nem sempre vai ser como tu quer. Deus às vezes não me dá o que eu quero, Deus me dá o que eu preciso. O que é aquilo do momento que eu estou necessitando. Então, o nosso maior inimigo é a nossa vontade, porque desejamos que tudo seja do nosso jeito ou como queremos e imaginamos. Porém, nem tudo será como desejamos. O servo sempre servirá a Deus, independente do que esteja acontecendo. Precisamos urgentemente nos tornar verdadeiros servos de quem? De Deus, senão você viverá uma vida fazendo o que, pessoal? A sua vontade, fazendo o teu querer. Ah, eu vou para outra igreja, eu vou para outro trabalho, eu vou para outra cidade, eu vou para cá, eu vou para... A tua vontade, tu está buscando a tua vontade. Ah, eu vou buscar o pregador tal, porque eu quero ouvir a palavra tal. Eu estou buscando o quê? A minha vontade, não é aquilo que Deus quer para mim. Às vezes eu estou buscando algo que eu quero. Agora continua comigo, vamos lá. Qualquer coisa que acontecer que não lhe agrade, você irá orar para sair, ou para Deus lhe tirar, ou pedirá para sair, porque não me agradou, não é a minha vontade. Saindo assim da plena vontade de Deus e indo para a vontade o quê? Permissiva. Isso aí é muito perigoso. Sair da plena vontade que Deus tem e ir para a vontade permissiva. A vontade permissiva é a zona de conforto, é o lugar mais fácil, é o lugar onde eu me agrado, onde tudo é conforme o meu desejo. Mas é a vontade permissiva, não é a plena. Não é aquilo que Deus realmente queria para mim. Agora vamos lá, e daí vai ter consequência. Não se esqueça de que tudo isso nos gerará consequências o quê? Futuras. Depois não poderemos fazer o quê? Reclamar. Porque tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então não saia da vontade de Deus. Ah, pastor, minha vontade era jogar uma bomba na vizinha. Pois é, essa é a tua. Qual é a de Deus? A de Deus é que ela se salve.
que ela se converta, que ela encontre Jesus. Às vezes a nossa vontade é uma, temos que estabelecer a dele. Vamos lá. Muito da vontade de Deus já se encontra revelado em sua palavra para nós. Sobre o que já está revelado, como a cura, libertação, prosperidade e outras coisas, devemos apenas crer e usar a nossa fé. Já a respeito daquilo que não nos foi revelado, devemos buscar estabelecer a vontade de quem? De Deus. Então, o que está revelado, a palavra é clara, eu sei. A palavra é clara, que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. E a vontade de Deus é plena. A palavra é clara na Bíblia Sagrada, dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que Ele nos deu poder sobre o diabo. Então eu não vou orar, doença, se Deus quiser saia. Demônio, se Deus quiser saia da minha casa. Eu não vou orar assim, porque eu conheço a vontade plena de quem? De Deus. Eu sei o que Deus quer, eu sei. Agora, os pontos que não estão revelados, que eu não consigo entender de forma cristalina a vontade de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar em oração. Eu vou pedir para Deus me dar uma palavra. Eu vou pedir para Deus usar o pastor no culto para me explicar melhor. E às vezes vou até sentar e pedir um aconselhamento, para mim poder compreender melhor a vontade de quem? De Deus. O que o Senhor quer para essa área? Tem coisas na nossa vida que nós temos que buscar a vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa vai casar. Ela tem duas escolhas. Ou ela casa na vontade dela, ou ela casa na vontade de quem? Quando a gente procura as coisas na nossa vontade, às vezes a gente tem prejuízo e dor de cabeça. Agora, quando busca a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A pessoa vai escolher uma profissão. Quem é que me conhece melhor do que Deus? Ninguém. Deus sabe qual o dom que Ele me deu, o talento que eu tenho, para que Ele me colocou nesse mundo. Às vezes Ele sabe, puxa, o fulano, o talento dele é para tal área, para tal. Eu vou falar com Deus, Senhor, me direciona. O Senhor fala comigo, me mostra. Ele sabe para que eu nasci. Agora, muitas vezes, quando eu escolho, às vezes eu posso escolher mal. Daqui a um tempo a pessoa está arrependida de uma formação, de um curso, de um emprego, de uma área, de algo que ela buscou para si. Então a vontade dele precisa ser estabelecida na nossa vida. Vamos terminar aqui o parágrafo então. Muito da vontade de Deus já está revelado em sua palavra para nós. Sobre o que já está revelado, como cura, libertação, prosperidade e outros, devemos apenas crer e usar a nossa fé. Já a respeito daquilo que não nos foi revelado, devemos buscar estabelecer a vontade de Deus. Começamos nossas orações dizendo: eu quero o que, pessoal? Isto, eu quero aquilo, tal coisa, tal outra. Mas nunca dizemos, o que nós não dizemos? Deus, que seja feita a tua vontade. Dizemos, não quero isso, o que nós dizemos? Ou aquilo, mas não dizemos, seja feita a tua vontade, né? Então vamos lá, vejamos o que a palavra diz. Número 1, já que morrestes com Cristo, pensai nas coisas que são da onde? De cima. Colossenses 3, Novo Testamento, capítulo 3, o versículo do 1 até o 3, vamos ler aqui, Colossenses. Vou esperar você achar e nós vamos ler juntos. Então, a importância de nós buscarmos estabelecer na nossa vida a vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, Colossenses, vamos juntos lá. Colossenses capítulo 3. Todos acharam? Olha com o pastor o versículo 1. Primeiro, portanto, se já ressuscitastes com quem? Com Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeiro, portanto, o que diz um? Se já fizesse o quê? Ressuscitastes com quem, pessoal? Agora, para a pessoa ressuscitar, primeiro, o que tem que ter acontecido na vida dela? Ela tem que morrer. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui comigo, você que está me acompanhando também agora. Você já morreu? Essa é a minha pergunta para você. Você já morreu com Cristo? Para Cristo me ressuscitar, primeiro eu tenho que morrer com Ele. Quando eu morri com Cristo, as coisas desse mundo não me atingem mais. As coisas desse mundo ainda estão atingindo você? Mágoa, rancor, tristeza, decepção, desânimo. Alguém posta algo no Facebook, você já leva para o coração, veste o chapéu e já diz que é uma indireta para você? Você ainda não morreu. Isso prova que o seu ego está muito vivo ainda. Eu preciso morrer com Jesus. Nada me atinge, nada me magoa, nada me entristece, porque quem está morto não sente mais nada. As coisas desse mundo não interferem mais na nossa vida. Quando alguém fizer algo para você, você olha para a pessoa e diz: Deus,
ter misericórdia dessa pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Está perdida. Está perdida. Então nós precisamos morrer para esse mundo. Aí a Bíblia está dizendo, portanto, como é que diz? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus. 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da onde? Da terra. Quais são as nossas prioridades? O reino de Deus e a vontade dele? Ou as coisas desse mundo e o que eu quero para mim? O que é minha prioridade? O meu carro, o meu trabalho, o dinheiro e a minha casa? Ou a minha prioridade é o céu, é o Senhor? Não é que eu vou abandonar as coisas daqui, mas Deus precisa estar em primeiro lugar, porque às vezes o trabalho está na frente, tudo está na frente de Deus. Só pensamos nas coisas desse mundo e daqui a pouco estamos agindo como as pessoas desse mundo. Aí diz o 2, como é que diz o 2? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis, como é que nós estamos? Você já morreu? Alguém aqui já morreu? Quem já morreu, diga glória a Deus. Só 3, o resto tem medo da morte. O resto tudo está com medo de falar que morreu. Irmão, a gente não tem que ter medo de morrer. Se a gente morrer hoje, amanhã estamos aonde? No céu, o melhor lugar que existe, na eternidade, na paz com o Senhor. Amém? Então a gente tem que morrer. O que é que eu estou falando com morrer? Morrer para o mundo, morrer para mim, morrer para a velha vida. Jesus diz, quem quiser achar a sua vida, primeiro perdê-la. Se eu não perder essa velha vida, eu não vou achar a nova vida que Deus tem para mim. Eu preciso morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para os meus desejos, morrer para a minha vontade, para viver para o reino e para a vontade de Deus, estabelecer a vontade dele na minha vida. Agora continua, porque já estáis mortos, olha o 3, e a vossa vida, ela está escondida com Cristo aonde? Então se a minha vida está escondida em Cristo, eu preciso começar a me aprofundar em Deus, eu preciso começar a buscar mais a Deus, eu preciso começar a me aproximar mais de Deus, porque minha vida está escondida nele, e quanto mais eu buscar ele, mais eu vou encontrar essa nova vida que ele tem para mim, mais eu vou encontrar tudo isso que ele tem para mim. Vamos para o número 2 da folha. Então a gente precisa morrer para viver a vontade de Deus. 2, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É a sua cura, Salmo 103, para aquilo, como eu já falei na lição, para aquilo que já está revelado, o que eu e você temos que fazer? Tomar posse. Aquilo que já está revelado, a gente tem que tomar posse daquilo que já está revelado para nós. Então a cura é uma das coisas que já estão reveladas, temos que tomar posse, essa é a vontade de Deus. Eu não preciso perguntar se ele quer que eu fique curado. Salmo 103, versículo 2, versículo 3. O que diz o versículo 2 e o 3? Vamos lá. Bendize, ó minha alma. Continua comigo. Bendize ao Senhor. E leia. E não te esqueças de nenhum dos seus. Não esqueça o que Deus já fez por você. 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas. Não preciso perguntar pela cura, porque já está revelado. É a vontade de Deus que eu fique curado. Eu preciso buscar cura. Qualquer parte do meu corpo, do meu ser que esteja doente, não é o desejo do Senhor. O desejo dele é que você esteja plenamente curado. Tem muitas coisas que já estão reveladas e que são a vontade dele. E eu tenho que começar agora a me apropriar dessa vontade e fazer com que a vontade de Deus se cumpra. É como Jesus disse aqui no início que nós começamos falando. Venha o teu reino e seja feita a tua. Qual é a vontade dele? A cura do meu corpo. Eu tenho que começar a buscar essa vontade. Qual é a vontade dele? Minha família salva. Ele falou, crê em Jesus, será tu e a tua. Vamos estabelecer a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? A minha família abençoada. Porque ele diz que aquilo que Deus uniu, não separe. Vamos buscar estabelecer a vontade de Deus. Algumas coisas já está revelado. Nós temos que começar a orar por isso, começar a buscar por isso e estabelecer na nossa vida a vontade de Deus. Senhor, eu não aceito a minha casa sendo um lugar de briga, um lugar de confusão. Se a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Senhor, eu quero a minha casa abençoada, eu sei qual é a tua vontade, agora eu quero estabelecer essa vontade no meu lar. O que está revelado, temos que orar para que seja estabelecido. Ponto 3 da lição, vamos lá. O que diz o 3 aqui? Todo mundo junto? Se colocarmos o reino de Deus na frente, tudo nos será o quê? Acrescentado. Mateus capítulo 6, vamos lá com o pastor. Esse versículo aqui que é bem conhecido por todos nós, diz o versículo 33, Mateus 6, 33. O que diz a Bíblia? Mas buscai, o que está escrito aí? Primeiro é o que? Acima de tudo, não pode ter outra coisa mais importante do que isso. O que eu tenho que buscar? Duas coisas, o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É a salvação. O reino de Deus é a eternidade.
eu preciso ser salvo, está na eternidade com Cristo. O reino de Deus é a sua justiça. O que é a justiça? A justiça é a prática da palavra, é obedecer os mandamentos, as ordenanças, é praticar o que Jesus disse. Jesus disse: se alguém te ferir numa face, faça o que, meu irmão? Oferece a outra. Ele disse: ame os seus inimigos e ore por aquele que te maltrata e te persegue. Então a justiça é nós praticarmos. Jesus disse: se alguém te pedir a capa, o que Jesus disse? Entrega a túnica também. Jesus disse: entrega a razão. É melhor ser feliz ou ter razão? Às vezes é melhor o que, pessoal? Ser feliz. Jesus está dizendo: pediu a túnica, entrega a capa também. Então a justiça é praticar a palavra, praticar o que está escrito, praticar o que a Bíblia diz. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está dizendo: tudo vai ser acrescentado. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. E nesse contexto de Mateus capítulo 6, Deus está falando sobre necessidades pessoais, necessidades físicas, necessidades do dia a dia, comida, roupa. Ele está dizendo: tudo isso eu tenho, mas Ele tem que perceber que Ele é o primeiro lugar da tua vida. Porque se Deus vai te perder por dinheiro, às vezes Ele não vai te dar o dinheiro. Se Deus vai te perder por um carro, às vezes Ele não vai te dar o carro. Se Ele vai te perder por um trabalho, às vezes é melhor Ele deixar você sem trabalho. Ele tem que ver que o seu coração é dele e que não tem nada na sua vida que esteja na frente de quem? De Deus. Bota a vontade de Deus em primeiro lugar. Às vezes estamos correndo atrás da nossa vontade, do nosso desejo. Estamos buscando o nosso reino e não o reino de quem? De Deus. Começamos a orar mais: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, meu desejo é esse, meu pensamento é aquele, meu pensamento é o outro, minha vontade é essa e aquela, mas que não seja feita a minha vontade, seja feito o quê? Às vezes a gente não vai entender a vontade de Deus. Não vamos entender por que fizemos uma oração e tudo está acontecendo ao contrário da oração que eu fiz. Tudo está acontecendo ao contrário do pedido que eu fiz. Às vezes eu não vou entender por que está tudo. Confie, Deus sabe o que Ele está fazendo e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A gente tem que começar a buscar mais a vontade de Deus. Não paramos para pensar nisso, mas às vezes a gente vem na igreja meio egoísta, só pensando na nossa vontade. Deus, eu quero a tua para a minha vida. O que o Senhor quer para mim, Deus? O meu sonho é esse, mas qual o sonho que o Senhor tem? A Bíblia diz nos Salmos que antes de você nascer, quando o seu corpo dentro do ventre da sua mãe ainda era informe, os ossos nem se formaram, a Bíblia diz que lá no livro o Senhor já estava escrevendo todos os teus dias e Ele já sabia o que Ele tinha para a tua vida. Qual é a tua vontade para mim, Senhor? Eu quero viver a tua vontade. Vamos lá, vamos terminar aqui os últimos parágrafos do nosso estudo, que diz assim, ó: a partir de hoje, pense mais no reino do que em você. Busque mais a vontade de Deus do que a sua vontade. Um conselho, olha o conselho que eu vou te dar agora: não fuja da vontade de Deus. Às vezes a gente foge. Ah, não gostei do fulano, não gostei do Beltrano, não gostei desse emprego, dessa cidade, estou saindo fora. Você está fugindo. Porque tem coisas que Deus quer que a gente enfrente, que nós venhamos continuar, que a gente venha lutar. Às vezes, Deus muda as circunstâncias. Em outras, Ele usa as circunstâncias para mudar você. Então eu não posso fugir da vontade de Deus para a minha vida. Aí diz aqui: não fuja da vontade de Deus, por mais que agora pareça que você não entenda nada. Lá na frente, você perceberá que Deus queria o melhor para quem, pessoal? Para você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então o que nós temos que buscar? A vontade de Deus e o reino dele, mais do que a nossa. Qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é a nossa vontade, que a gente possa buscar dele. Vamos ficar de pé para orar.